Olá, meu pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o nosso querido pastor Sivanil e também o pastor Benê e o pastor Davison lá no estúdio. Nós hoje vamos estudar o livro de Joel. É uma alegria muito grande. Pastor Sivanil está aqui com o senhor. Como é que está a sua vida, a sua saúde e a sua família? Graça e paz, eu cumprimento a todos com a preciosa paz do nosso Senhor Jesus. Estamos mais uma vez para estarmos estudando da palavra e tenho certeza que o Espírito Santo estará falando aos nossos corações hoje. Abra o seu coração e fique ligado, porque vai ser uma bênção. Estamos bem, graças a Deus, o Senhor tem nos cuidado, tem sustentado e nos levado adiante nesta caminhada tão maravilhosa que é seguir os caminhos do Senhor. Que bom, que bom. Eu fiquei sabendo, né? Todos nós ficamos sabendo que o senhor e a nossa pastora Sônia tiveram Covid, mas se recuperaram bem, não é? Sim, foi assim uma experiência bastante desagradável, posso dizer, né? Porque enquanto não acontece conosco, a gente até pensa que não é bem aquilo que se fala por aí. Mas eu posso afirmar que é muito, sim, bem mais do que se falam por aí. Por isso eu recomendo a todos que eu posso, cuide-se. Realmente tome seu cuidado, não abuse, porque nós temos um Deus poderoso, mas não devemos colocá-lo à prova, porque de repente ele não vai nos livrar, não é verdade? É verdade. Não atentarás o Senhor seu Deus, não é isso? Sim. É isso mesmo. Pastor Benê, meu filho, como é que você está? Como é que está a família? Como é que está a casa? Como é que está todas as coisas? Amém. Graças, pastor. Graças, paz, pastor Sivanil, pastor Davison. Graças, paz, igreja amada, Cristo vive. Deus abençoe a todos nesta noite, onde nós vamos estar estudando a palavra de Deus. E eu creio que Deus vai estar falando ao coração de cada um, ao nosso coração. Estamos bem, pastor Rui, estamos bem porque Deus está no controle de tudo. Deus está conduzindo a vida dos seus filhos, a vida da sua igreja. Deus está no controle. Então, eu creio que, ainda que os tempos sejam difíceis, eu creio que o Pai não perdeu o controle. O nosso Deus não perdeu o controle. Então, eu posso dizer, estou bem em Cristo Jesus, estamos bem em Cristo Jesus, eu e minha casa, minha filha, minha esposa, minha família, sendo cuidado pelo Pai e pelo Espírito Santo. Que bom, meu querido. Bom ter você aqui comigo também hoje. Tenho certeza que vai ser muito gostoso aquilo que o Papai do Céu tem para falar com a gente. Aí, pastor Davison, nós aqui de novo, hein? Nós estamos aprendendo, hein? Pastor, aqui está sendo um banquete tremendo, um privilégio. E eu fico emocionado quando a gente entra e já vai entrando um monte de gente aí que está todo o programa junto conosco e gente nova também. Está sendo maravilhoso. Eu queria pedir, inclusive, para esse povo que está entrando com a gente, eu preciso de um favor seu. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para trazer sempre uma palavra nova, para trazer um seminário novo para você, mas nós precisamos que você seja a nossa divulgação, precisamos que você nos ajude a fazer esse programa chegar até outras pessoas. Nós não somos tão conhecidos, nós somos conhecidos da igreja, e até mesmo muitos da igreja não sabem desse programa ainda. Então, se você puder montar uma sala, ou mandar link para as pessoas, até falar, olha, o nosso pastor está com outros pastores ao vivo agora, transmitindo uma mensagem do céu para nossas vidas. Nós estamos preocupados com a igreja, preocupados em alimentar a igreja, alimentar o nosso povo,
nós não queremos, se conseguirmos atingir outras pessoas de outras igrejas, amém, que bom, vai ser uma benção recebermos visitas no nosso programa, vai ser uma benção, as visitas sempre serão bem-vindas, mas seria muito bom nós termos a família da fé junto com a gente, para comer junto essa comida, para provar dessa comida. Então, eu queria que você tirasse um print da página, mandasse para alguém agora, falasse, entre lá no Facebook do pastor, entra na página do pastor, você vai poder também comer desse alimento. Faça isso, você vai estar nos ajudando. E todos os dias, logo ao amanhecer, nas primeiras horas da manhã, eu também tenho uma devocional, uma pequena devocional que chega a 4, 5, no máximo 5 minutos e meio. Nós não queremos ultrapassar disso no Instagram. Aí você também pode estar lá no Instagram participando, mandando aviãozinho, oferecendo para outras pessoas, divulgando aquilo que nós estamos fazendo. Além de tudo isso, nós temos, por exemplo, quarta-feira, amanhã, temos lá para Portugal. Quinta-feira, nós temos aqui a igreja. Sábado, nós temos o pastor Derli. Domingo de manhã, nós temos o nosso culto. Então, eu preciso que você divulgue. Nós estamos tendo uma baixa, como é que se chama? Muito poucas pessoas têm visualizado, e nós sabemos que podemos alcançar muito mais, e temos muito mais gente para estar linkado conosco. Nos ajude. Comece a fazer isso a partir de agora. O livro de Joel, nós vamos estudar hoje, mas antes de estudarmos o livro de Joel, eu vou pedir para o irmão Silvanil estar fazendo uma oração para a igreja. Amém. Meu Pai poderoso, eu quero te adorar, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua presença. E em meio, Senhor, a tantas dificuldades, em meio a tantas tribulações, em meio, Senhor, a tantas notícias ruins que têm vindo ao nosso conhecimento, muitas pessoas, Senhor, desesperadas, muitas pessoas apavoradas com a situação. Nesta noite, Senhor, nós queremos exaltá-lo, exaltar o teu santo nome, exaltar, Senhor, a tua grande glória, exaltar, Senhor, o teu grande poder, tudo aquilo que o Senhor tem feito e executado em nossas vidas, nesse período que nós temos passado, todos esses dias, como o pastor já disse, são 378, 380 dias já com essa pandemia, mas o Senhor tem sustentado todos os que te buscam, todos os que são fiéis a ti, todos aqueles que se dobram, Senhor, diante da tua presença e que te amam, ó Deus, pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Por isso, o Senhor tem cuidado de todo o seu povo. O Senhor tem cuidado da igreja, o Senhor tem cuidado das casas, das famílias. Lamentamos, Senhor, aqueles que partiram. Sabemos que estão, Senhor, no teu seio, estão descansando ao teu lado, estão te louvando na tua presença. É isso que cremos. Nesta noite, que o Senhor esteja realmente comprovando e confirmando a tua bênção sobre a tua igreja, sobre todos os teus filhos, os teus servos, todos esses que não se desanimam, todos esses que não estão olhando para as dificuldades, mas estão olhando para o teu grande poder, sabendo que o Senhor é um Deus amoroso e está nos guardando em todo momento. Te adoramos por isso. Esteja conosco o teu Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor, sustenta-nos e nos faça caminhar ainda mais para estarmos junto a ti um dia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Joel é um livro profético. É um livro que traz, assim, revelações profundas. É um livro moderno.
a gente pode olhar para Joel. Joel é um livro moderno. Os anos passaram, mas ele se faz vivo nos dias de hoje como nunca, como nunca. É um livro que revela, desde os dias de Joel até nos dias de hoje, ele revela a vinda do Espírito Santo em nosso meio, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e mostra a malignidade de uma forma muito forte. E essa malignidade, como eu falei no domingo, essa malignidade se dobrando diante do nosso Deus. Tudo que existe na face da terra, tudo que existe no mundo, tudo depende do nosso Senhor. Tudo está sobre o comando do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobra diante do Senhor. Não existe nada na terra, não existe nada no mundo, não existe nada que existe que não foi Deus é quem fez, que não foi Deus é quem criou, inclusive os demônios. E quando nós olhamos para os primeiros versículos de Joel, começa da seguinte forma: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouvi isto, vós, ó velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias. Aconteceu isso nos vossos dias? É uma pergunta, né? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos. Os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Por isso que eu digo que esse livro é um livro que ele não fica velho. Ele é um livro que vai se modernizando a cada tempo. Aí depois ele diz assim: narrai isto aos vossos filhos, os vossos filhos façam seus filhos, os filhos desses filhos, a vossa geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. Antes de nós lermos isso aqui, eu faço uma pergunta para o senhor, pastor Sivanil. O que o senhor diz ser os gafanhotos? Antes de nós começarmos, para aqueles que estão nos ouvindo, possa entender o que é esses gafanhotos para o senhor. Como o senhor pensa sobre esse assunto? Os gafanhotos, pastor, olhando para o texto como uma visão mais ampla, uma visão mais geral, nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela fala com muitas figuras. Então, nós temos que nos aprofundarmos um pouco no texto para entender o que é que está querendo falar a palavra. E esses gafanhotos, eles podem ser entendidos como todas as dificuldades e problemas que têm vindo sobre a nossa vida espiritual. São demônios até, pode-se entender assim, que estão agindo de forma a nos afastar do nosso Deus, a nos afastar da nossa fé, a realmente esquecermos que há um Deus tão mais poderoso e forte do que essas situações que estão havendo. É muito próprio até para os dias que nós estamos vivendo hoje, porque muitos estão apavorados com todas essas situações, mas Joel, ele está fazendo aí, com os gafanhotos, uma comparação de que Deus pode ser muito maior do que todas essas situações. E gafanhotos é uma figura daquilo que pode destruir muito nas nossas vidas. Então, nós temos que estar bem atentos o que é que diz a palavra e o que ela compara sobre esses gafanhotos. Ok, Sivanil. Pastor Benê, e o senhor, o que o senhor fala sobre esses gafanhotos? Recentemente, foi mostrado pelas redes sociais ou pela televisão também, de imigrações de gafanhotos em algumas regiões, aqui no país e em outros países aqui da América Latina,
E aonde eles passavam, eles devoravam tudo, eles arrastavam tudo, eles passavam por cima de tudo, comiam tudo. Então, eu vejo que o gafanhoto, quando ele entra na vida das pessoas, ele quer entrar, ele quer tomar, né, a vida das pessoas, ele vem para realmente arrastar, levar tudo, comer tudo, né, estragar com tudo. Então, como o pastor Sivanil falou, nos dias de hoje também nós vemos essas coisas acontecendo, né, que existe sim um demônio, né, chamado o migrador, né, esse gafanhoto, nos dias de hoje que nós vivemos. Como o senhor falou, o livro de Joel é o livro, né, lá do Antigo Testamento, e que aconteceu, né, que foi a profecia que também aconteceu lá, mas está acontecendo nos dias de hoje também, e sempre vem acontecendo também, desde os dias que, eu creio que, do livro de Joel, né, da passagem de Joel, daquilo que aconteceu no Joel para cá. Sempre aconteceu esse tipo de situação, né, gafanhotos na face da terra, na vida das pessoas, enfim. Eu vejo que ainda, principalmente nos dias de hoje, nós estamos vivendo, infelizmente, essa situação também. Pastor Davison, fala ao senhor aí, o que o senhor diz que é esses gafanhotos? Como o senhor pensa? Para um agricultor, o mais precioso para um agricultor é a sua lavoura. Ele dedicou esforço, ele dedicou tempo, ele dedicou todas as suas economias para essa lavoura. E, de repente, vem um gafanhoto e arranca e devora tudo isso, sem aviso. Pode vir dos 4 cantos da terra e destruir. Parece-me que esse vírus que nós estamos enfrentando hoje, ele tirou de nós, arrancou de nós muitas coisas, arrancou nossa liberdade de ir e vir, arrancou nossa facilidade da vida e até nos arrancou um pouco nossas igrejas, dos nossos templos. Arrancou de nós o mais precioso que nós tínhamos. E isso é muito forte, porque isso machuca profundamente a nossa existência, a nossa forma de vida, nosso estilo de vida. Né? Gafanhoto é algo que pode acontecer, não só literalmente, pode acontecer de uma maneira diferente, pode acontecer num desastre, pode acontecer numa enfermidade, pode acontecer numa peste, pode acontecer talvez até numa situação de relacionamento arrancado de nós. Dói demais. Nós estudamos recentemente, pastores, e vamos continuar falando sobre isso. Nós estudamos recentemente Efésios 6, do 10 em diante, que diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aí depois diz para lutar contra demônios, né? Contra trevas. E a nossa luta, diz ali, o verso de número 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores das trevas. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção no restante dessa leitura, que diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E nós, então, podemos ver aqui que são quatro espécies de gafanhotos, que um tem a força, quer medir força com o outro. Não vou dizer que um é mais forte do que o outro, mas um quer medir a força com o outro. Parece que vai ficar... E eles vão vir realmente para fazer com que aquele verso de João 10 se cumpra. O ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Pastor Sivanil, fala um pouco sobre essa força devoradora do gafanhoto. Vejo aqui também, pastores, que como está descrito, são 4 descrições diferentes aqui. Podemos entender também que são 4
situações ou estágios, melhor dizendo, que isso pode acontecer. Se nós estivermos atentos àquilo que o inimigo tem feito contra as nossas vidas, nós vamos entender que isso vem por etapas. Isso não vem de uma vez só. Uma certa ilustração que eu vi é que o inimigo ele vem como que sorrateiro e ele coloca uma cunha na vida da pessoa, no coração da pessoa. E de vez em quando ele passa por ali e bate um pouquinho, para que aquela cunha se afinque mais um pouco. Ele não coloca a tribulação, a dificuldade e a provação apenas de uma vez só. Então, são estágios que acontecem, como que está descrito do devorador, do migrador, do cortador, daqueles que estão querendo devorar-nos espiritualmente, eu quero dizer. E a Bíblia, como nós aprendemos e sabemos, ela é uma Bíblia completa e única, desde Gênesis até Apocalipse. Precisamos saber como interpretar essas situações também, não só um texto isoladamente. E a palavra ela é muito clara quanto a isso, com a relação às dificuldades que nós vamos enfrentar, já enfrentamos e iremos enfrentar ainda mais. Esses gafanhotos, quando deixa alguma coisa, vem uma outra situação que para tentar devorar aquilo que deixou o anterior. Gafanhotos nas nossas vidas pode ser, como o pastor Davidson acabou de citar, de várias maneiras, de várias situações. Então, eu posso colocar aqui esses estágios como se fosse uma lagarta, como se fosse um gafanhoto formado, como se fosse depois daquilo uma locusta, que é um gafanhoto maior e mais ainda devorador, e depois disso, quando acaba tudo que o gafanhoto comeu, ainda tem o pulgão para né, digamos assim, aquilo que deixou ali. Nós temos, então, a lição de que nunca vamos deixar de termos os nossos problemas, mas sempre temos que estar atento a eles. Deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor ainda, em cima disso que o senhor acabou de falar agora. Novamente, eu vou lá para João 10:10, né? Porque o João 10:10 diz assim, que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Né? Mas o Senhor ele termina dizendo, mas eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. A pergunta que eu lhe faço, pastor Silvanil, para o senhor até mesmo terminar o que o senhor começou, a pergunta que eu lhe faço nós precisamos aceitar isso ou nós podemos lutar contra esse gafanhoto? Aceitar de maneira alguma. Como o senhor falou de Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas são contra as hostes malignas, são contra as potestades do mal, são contra os demônios nas regiões celestiais. E a palavra, como eu disse, sendo uma palavra completa, ela também nos exorta e nos ensina de que nós somos vencedores. O Senhor Jesus, ele nos disse, vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, ele nos deixou o exemplo de que nós podemos também vencer todas as nossas dificuldades. Então, aceitar o que vem sobre as nossas vidas, nós não podemos aceitar e cair de uma maneira inércia. Estarmos apenas falando assim, Deus sabe o que faz, e continuamos, sermos atacados e sermos consumidos. De modo algum, nós temos que levantar e, ainda lá, citando Efésios, nos revestir do capacete, da armadura, nos revestir da palavra, nos revestir do conhecimento de Deus, porque o Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece porque não busca realmente a Deus, não se fortalece nas promessas que o Senhor realmente deixou e designou para as nossas vidas. E aqui no livro de Joel nós vemos isso.
que ele está preparando um povo para ser o atalaia, para levar a sua palavra, para estar atento àquilo que está acontecendo. Então, se a aprovação, a dificuldade vem sobre as nossas vidas, o ataque maligno vem sobre a sua vida, você não deve aceitar. E sim, pelo Senhor, repreendê-lo e ter vitória sobre ele. Pastor Benê, nós vimos que esses gafanhotos, praticamente, em quase toda a narrativa, nós vamos perceber que ele é uma forma de demônios. É uma forma de demônios que veio para matar, roubar e destruir, que veio para devorar tudo que encontra pela frente. E nós já ouvimos agora o pastor Silvanil falar que a gente tem que se equipar completamente para vencer esses demônios. Você pode falar um pouquinho como se equipar para vencer a malignidade? Quando nós falamos da própria plantação, o que protege uma plantação? Alguns agrotóxicos, né? Alguns, vamos dizer assim, venenos, né? Que não deixa com que, falando melhor, agrotóxico, que não deixa com que as pragas, o gafanhoto, o que seja, venha pousar sobre aquela plantação e destruindo aquela plantação. Eu vejo, apóstolo, que algo que nós precisamos entender é que quando a palavra de Deus diz ali em 1 Pedro 5:8, né, o apóstolo Pedro falando para a igreja, que nós temos que ser vigilantes, né? Ele fala, vigiai, sede sóbrio, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, uma das armas também que nós podemos entender para evitar a destruição do inimigo em nossas vidas é a vigilância. Porque se a palavra de Deus diz que nós devemos estar sóbrio, o que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa atenta, uma pessoa lúcida, né? Uma pessoa que está vendo, entendendo o que está acontecendo ao seu redor. E Pedro ainda fala, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Jesus também fala ali em Mateus capítulo 26, versículo 41. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu vejo que quando você cai em tentação, é quando você não está vigiando, quando você não está orando, quando você não está buscando. Aí você começa a dar essa legalidade para esses gafanhotos demoníacos, né? Que o Senhor mesmo falou, e a Bíblia fala, dá esse exemplo de que é demônios, né? Dá-se esse entendimento que é demônios. Então, quando a gente vigia, é uma das armas também que a gente pode evitar essa destruição do inimigo em nossas vidas. O senhor falou uma palavra que eu queria que o senhor trabalhasse um pouquinho mais essa palavra. O senhor falou de dar legalidade. Dar legalidade é o mesmo de abrir brechas para que o inimigo entre em sua vida e comece a devorar tudo aquilo que é seu, né? Por exemplo, Deus te deu capacidade de construir algo, mas você não vigiou. É isso mesmo? É isso que o senhor quis falar com legalidade? Sim. Na verdade, assim, nós vivemos um mundo, hoje em dia, que está cheio de gafanhotos, né? Vamos dizer assim, quando a gente fala de gafanhoto, a gente está falando, como o apóstolo diz, de espíritos malignos, de demônios. E ele está no meio da internet, ele está naquilo que nós vemos na televisão, em alguns programas, né? Ele está no meio da sociedade, ele está onde nós andamos, na rua. Então, eu vejo que essa é a questão de o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que está saindo da nossa boca, o que nós estamos sentindo dentro de nós. Então, a legalidade é dada em nós para que o diabo entre. É nós que damos legalidade, na verdade. Então, é essa vigilância
né? Por isso que a Bíblia diz, vigiai, sede sóbrio, vigiai, porque ele só consegue destruir, ele só consegue entrar quando nós realmente abrimos, como o pastor disse, como o apóstolo disse, vamos dizer assim, essa brecha. Então, nós podemos, por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro 1, 15, 16, Jesus fala, Pedro fala assim, mas como é santo, aquele que me chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento. Então, eu acredito que a santidade, vamos dizer assim, é uma das armas também que nós podemos fechar toda essa brecha, né? Essa legalidade que muitas vezes o diabo espera de nós. Então, eu vejo que a legalidade é isso, é nós que damos a legalidade e tudo depende de nós, é aquilo que nós olhamos, é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós buscamos, depende, né? Eu entendo mais ou menos dessa forma, eu entendo dessa forma. Quando a gente fala sobre demônios, muitos não sabem, muitos pensam que o diabo ele é aquele cara vermelho de chifre, né, de escama, disso, e de um montão de coisas, mas não sabe que o demônio é um ser invisível que consegue habitar na mente do ser humano, no coração, que num corpo só tinha mais de 2.000 demônios. Ele consegue entrar num ambiente e azucrinar a casa, fazer um ambiente que está em paz, em verdadeira harmonia, de começar a viver numa tremenda desgraça. E a pessoa, então, fala assim, muitos crentes, tendo essa noção, pode até dizer, puxa vida, olha só, entrou um montão de gafanhotos aqui para devorar a minha paz, para devorar a harmonia da minha casa, para roubar a minha finança, para tirar aquilo que Deus me deu. E é nesse momento que nós, os crentes, precisamos ficar atentos a algo que nós vamos discutir agora. Veja bem o que a palavra do Senhor diz logo em seguida, pastores, que vocês vão trabalhar isso aqui. Olha bem, ébrios, despertai. Ébrios, despertai-vos. Verso de número 5. Igreja, você está me acompanhando em casa com a sua Bíblia aberta? Nós estamos estudando Joel, agora o verso de número 5. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebei vinho, por causa do mosto, porque está alegre, está ele tirando da vossa boca. Então, é a mesma coisa dizer assim, converta-se agora, volta para o Senhor nesse exato momento. Aí ele diz assim, porque veio um povo contra a minha terra, veio um povo contra a minha vida, veio um povo contra o meu casamento, veio um povo contra a minha saúde, poderosos, inumeráveis. Os seus dentes são dentes de leão, e eles têm queixas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, e destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Agora, vamos lá. Continua aí para mim agora a meditação de vocês. O que vocês podem falar sobre isso, pastor Davison, para mim? Destruição total. Destruição da lavoura. O vinho representava para o povo judeu alegria, felicidade, festa. Destruição da alegria, da felicidade, da festa. Destruição da família. A palavra diz, como o Senhor falou, convertei-vos. Joel trata muito, repete várias vezes a palavra arrependei-vos, envergonhai-vos, ficais atentos, alertas. O pastor Benet falou sobre essa questão do alerta. Eu morei no interior por alguns anos.
e eu lidei com algumas pessoas que eram plantadores de tomate. Esses homens acordavam às 3, 4 horas da manhã para ir para a lavoura, para ficar atentos. Talvez não para uma praga de gafanhotos, mas por uma pequena mancha na folha. Aquela pequena mancha naquela folha da planta do tomate já poderia representar um grande perigo para toda a lavoura. E se atentar, ficar atentos, alertas. Porque se não ficarmos alertas, não ficarmos atentos, pode vir uma destruição completa, arrasadora, em todos os aspectos. Ele está falando sobre bens, ele está falando sobre alegria, ele está falando sobre família, ele está falando sobre 3 grandes pragas. Joel fala sobre gafanhotos, depois fala sobre seca, e depois fala sobre um grande exército que pode invadir e destruir tudo. É um alerta total. E também é um chamado para um preparo total de defesa diante dos demônios. O Senhor falou de que a gente pensa demônio chifrinho, tudo bonitinho, com rabinho, capinha vermelha. Não, demônio é algo arrasador. Uma pergunta, Davison, Okay. por favor. Demônio bonitinho? No desenho animado, parece simpático. No desenho animado, o pessoal usa isso. Nos carnavais, o pessoal se veste como isso e acha isso lindo. Não, é algo arrasador, destruidor. Hoje você está, como posso dizer, você está colocando a ideia de que o demônio é tudo bom, não tem problema. É arrasador, é destruidor. Né? Hoje em dia, os desfiles aí nas avenidas, né, os desfiles não só do carnaval e outras coisas, colocam como se fosse alguma alegria, coisa boa, coisa feliz. Gente, é horrível. Lá no final, é algo destruidor. Por isso que eu estou falando bonitinho para os olhos da humanidade, do mundo, não nosso. Destruidor. Agora, você viu uma coisa aqui que eu estou tentando trabalhar com a gente? Fez da minha vida uma assolação. Destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram branco. Fez da minha vide uma assolação, pastor Silvanil. Perdão, pastor, você pode repetir que o meu sinal cortou? Fez da minha vide, o verso de número 7, fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os sarmentos e se fizeram branco. Aí depois ele diz, lamentai, né? Aí começa a parte da lamentação, do choro, da perca. Você poder... Esse momento que nós estamos vivendo, porque quando nós falamos da Covid, né, esse ano, um ano e tanto de Covid-19, não foi só a doença terrível, a doença entrou na vida de muitas vidas, o medo é terrível, a ansiedade é terrível, as percas que tiveram por causa da doença, as portas que se fecharam, as pessoas que faliram, tudo isso. Você pode ver também os demônios trabalhando e pintando e bordando, como falávamos antigamente. Pastor, eu vejo com toda essa situação o agir, sim, das hostes malignas. Eu vejo nessa situação o agir das trevas em tudo isso. Mas como que ele age? Como o pastor Benê falou anteriormente sobre a legalidade, ele age na desinformação. Ele age na ignorância das pessoas. Ignorância que eu digo não é uma pessoa ser bruta ou uma pessoa ser estúpida, não nesse sentido de ignorância. Mas a ignorância que eu digo, é a falta de conhecimento, de buscar em Deus o que é realmente que está acontecendo,
de não estar atento àquilo que está acontecendo e, principalmente, estar relaxado quanto a toda essa situação. Nós vemos que pessoas estão dando a mínima para o que está acontecendo. Nós vemos que, e principalmente dentro do meio cristão, meio evangélico, pessoas que não estão se cuidando realmente, achando até que isso não vai acontecer comigo. Mas eles estão se esquecendo que isso está sendo infiltrado no meio do povo e é pelo inimigo, pelas hostes malignas. O agir, sim, das trevas está agindo aí, está cegando as pessoas, está fazendo com que a sociedade, o mundo em si, a humanidade, se afastando das leis e dos princípios de Deus, estão se deixando levar, por isso que o pastor Davison disse aí, pela sutileza do mundo. É a sutileza, pintar o diabo de bonitinho, né? De passar as coisas assim como se não fossem bem assim. O mal não é tão mal quanto parece, e o bem, também não é tão bem quanto parece. Deus não é tão bem assim. Que Deus é esse que deixa morrer uma criança? Aí nós temos que pensar algo. Qual é o conceito que você tem da morte? A morte para você é um castigo ou é uma promoção? A morte, ela é algo ruim ou é algo bom? Depende de como você está sendo com relação a essa morte. Para o cristão, aquele que está realmente firmado no Senhor, a morte é um prêmio. Mas aquele que está no mundo é um castigo. Isso, nós temos que ter esse discernimento. E as pessoas estão vivendo de um modo tão ignorante que estão deixando-se levar por todas essas coisas que o inimigo tem lançado em suas vidas. Quando ele fala aí que secou-se a figueira, que os seus sarmentos se fizeram brancos, ou seja, eles não produziram, ele caiu, foi tirado até a casca e lançou por terra. Há uma destruição que pega uma árvore e vai tirando tudo, vai sugando tudo. É como se pegasse a vida da pessoa e ela não se apercebe disso. Primeiro tira uma coisa, primeiro tira a outra, depois tira a família, tira os filhos, tira o emprego, tira a dignidade da pessoa, ao ponto de que já não se dá mais crédito a ela. Ela já não é uma pessoa mais que é confiável, é uma pessoa que se duvida de tudo, vai se sugando a sua vida, e ele não se apercebe do que está acontecendo na sua vida. E, lamento dizer, dentro das igrejas, isso tem acontecido, porque as pessoas não têm uma vida realmente para o Senhor. Quando o Senhor diz que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todas as suas forças. O Senhor Jesus, ele enfatiza isso muito bem, de toda. É tudo. Deus não é um Deus de 99,9%. Deus é um Deus de 100%. Às vezes, aquele 1 milésimo que faltou para dar os 100%, é a legalidade que foi dada para o inimigo agir na vida da pessoa. Então, nós interessante que o versículo 9 não trata de lavoura, não trata de videira, não trata de família, trata de fé. O versículo 9 trata de igreja. Sim. O gafanhoto vem e vai destruir a fé. Os sacerdotes estão em lutos, porque o povo deixou a igreja, deixou o templo, acabou o relacionamento com Deus. Olha o nível de destruição do gafanhoto, no versículo 9. Essa era a minha pergunta para o pastor Bené. Pastor Bené, você tem visto a igreja, quando eu digo igreja, eu não estou falando de um prédio, eu estou falando de pessoas, de gente, de vidas. Você vê a igreja sendo enfraquecida nesse tempo de quarentena, de pandemia?
Quando nós vemos aqui em Joel foi um profeta que, né, trouxe a profecia para o reino de Judá, no reino do sul, né? E esse povo estava afastado de Deus. Judá, né, a nação de Judá estava afastada, estava fora dos propósitos, princípios, da vontade de Deus. E hoje nós vemos, como o apóstolo falou, por causa dessa situação, né, tem muitas pessoas que se afastaram, que estão longe de Deus, estão mais longe do que antes, né, por causa dessa situação. Onde nós deveríamos estar mais próximos de Deus, onde nós deveríamos, como o pastor Sivanil disse, colocar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus com mais intensidade, buscar a Deus com mais intensidade, porque foi essa o propósito da profecia de Joel, para que esse povo voltasse a Deus. Essa permissão que Deus trouxe, essa destruição, foi para que o povo voltasse a Deus, não foi para que o povo fosse literalmente destruído, porque Deus ama o seu povo, né? Não foi assim, que tirou o povo do Egito, não foi para destruir o povo, foi para levar uma terra prometida. Mas o povo sempre estava, né, saindo da presença, se afastando de Deus, e aí foi a permissão. Mas eu vejo assim, que hoje nós estamos vendo, sim, muitas enfraquecendo na fé, porque está deixando de olhar, como o pastor Davison disse, está deixando a sua fé de lado, está esquecendo da sua vida de fé, está esquecendo do que Deus chamou a vida de fé para ele, para uma vida confiando nele, e por causa disso começa a se afastar, porque a situação, esses gafanhotos nos dias de hoje, está abalando até a fé de alguns, né? Por estarem aí se afastando de Deus. Então eu vejo sim, pastor, que esse momento que nós estamos passando também tem afastado pessoas de Cristo, tem afastado pessoas da fé. Não sei se foi isso que o pastor quis perguntar, e essa foi a resposta. Muito bem. Lamentavelmente, nós estamos vendo isso acontecer muito nos dias de hoje. Pessoas, ao invés de se achegarem a Cristo, de se aproximarem de Deus, têm se distanciado de Deus. Pessoas estão abandonando o Senhor Jesus porque acham que não está acontecendo nada, até que a água chega até ele, até que a coisa aconteça dentro de sua casa. E nossa oração é que isso não aconteça jamais. E em nome de Jesus não vai acontecer. Mas, muitas vezes, Deus, né? Deus, ele até fala assim, eu preciso tocar nessa vida, porque esse homem eu chamei para mim. Eu chamei essa mulher para mim, eu quero ele comigo, eu quero que ele vença esse momento junto comigo. Então, nessas horas é que Deus vai estender as mãos em outras vidas através de você que está firmado, você que está forte, você que está junto com a gente, sabe? Aproveite, ligue para alguém, não deixe teu irmão enfraquecido, não. Sinta a falta da pessoa, ligue para pessoas. Alguém vai dizer, mas eu não tenho mais coragem, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a Bíblia Sagrada. Se proponha para o seu irmão ler a Bíblia junto com ele, estudar a Bíblia junto com ele, fazer uma live junto com o seu irmão, fazer isso que nós estamos fazendo com vocês, para mais uma, duas pessoas, não deixe ninguém morrer. Esse é o momento de darmos as mãos, esse é o momento de nós resgatarmos vidas em o nome do nosso Senhor Jesus. Esse é o momento de nós começarmos a fazer algo que nós vamos ver agora aqui. Pastor Davison, nós vimos que o campo está assolado, que a terra está de luto, porque os cereais está sendo destruído. A vide se secou. Esse é o verso de número 10.
A vide se secou, os olivais murcharam. Nós vivemos hoje num mundo globalizado. Amém? Praticamente a economia do mundo está toda entrelaçada. Então, economicamente, está praticamente quase todos os lugares parados, né? Aqui, principalmente aqui na América do Sul, nós percebemos isso de uma forma muito clara. Como que nós, povo de Deus, podemos fazer para que esse mal não nos atinja? Entendamos que é uma mensagem espiritual. Faz 380 e poucos dias que nós estamos nessa pandemia. No entanto, ainda os supermercados estão cheios de mantimento e as pessoas estão indo lá para se abastecer. Eu diria de que talvez o mundo hoje não está desabastecido na questão material, mas está desabastecido no espiritual. Há um grande vazio espiritual. E parece que a igreja não está respondendo a esse vazio. Grande parte da igreja não está com a força, não está com as vasilhas cheias, né? As tigelas cheias do óleo, da unção, do Espírito Santo de Deus. Há um vazio. As prateleiras nos supermercados estão lotadas. É verdade, estamos em um momento talvez de desemprego, um momento difícil economicamente. Mesmo assim, contudo, ainda estamos vivendo um tempo bom economicamente falando, comparado com tempos muito passados dos nossos avós, bisavós, em tempos de guerra. Mas a parte espiritual, meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia deste mundo que está vazio espiritualmente. A profecia de Joel, vamos falar isso mais para frente, com certeza, ele trata desse invasor, desse gafanhoto, e de que nós temos que buscar o Senhor para nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Amém. Buscar o Senhor para nos enchermos do Espírito Santo de Deus. O verso de número 12, pastor Silvanil, diz assim: a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então a gente vê uma lamentação muito grande. Aí ele diz assim: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdote, uivai ministro do altar, vinde ministro do meu Deus. Passai a noite vestido de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores da terra, para a casa, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. O que você me diz sobre tudo isso, Silvanil? O verso de número 15 é muito importante. Que dia! Que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Eu estava aqui pensando com a cabeça. E nesse pensamento que eu estava pensando aqui com a minha cabeça, Joel, já lá naquele tempo, 850 anos antes de Cristo, o Espírito Santo já estava alertando para os tempos atuais que nós estamos vivendo. Foi ali, sim, em Atos 2, quando Pedro disse que estava começando a se cumprir as profecias de Joel, o derramar
do Espírito Santo sobre a igreja. Ali iniciou-se a igreja do Senhor Jesus. Ali começou a igreja propriamente dita, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos naquele cenáculo. E a igreja se tornou o corpo de Cristo. Corpo para quê? Nós hoje, como corpo de Cristo, nós temos que desempenhar este papel também de corpo de Cristo. Joel, naquela época, 850 anos antes de Cristo, profetizava algo que viria a acontecer. E ele se tornou um profeta alertando. E aqui nós vemos um grande alerta que está sendo feito. Agora, quem tem que fazer este alerta? A igreja. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que herdamos isso como profecia, que vem sobre nossas vidas através do Espírito Santo, se nós realmente estamos diante de Deus e fazemos parte da igreja, nós temos que continuar o que Joel estava fazendo, que é dando um alerta. Alerta para quê? Está vindo o grande e terrível dia do Senhor. Se parece que tudo isso que anteriormente nós falamos é complicado, é difícil, se parece que há um vírus aí que está assolando a humanidade e como é realmente algo horrível, muito ruim, se parece que isso já é mal, imagine como não será o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o alerta que está fazendo esse texto. Esse é o alerta que nós temos que voltar a fazer. Clamai, ministros de Deus, passai vestido de pano de saco, ou seja, humilhai-vos. Vestir com pano de saco é sinal de se humilhar perante o Senhor, deixar de pessoas serem orgulhosas, achando que são alguma coisa neste mundo. Neste mundo nada somos, tudo dependemos de Deus. O Senhor é tudo, em todas as coisas, tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele, só Ele merece todo o louvor. Nós não merecemos nada, porque nada somos sem a unção do Senhor. O que temos que fazer é clamar, como diz o texto, e falar, gente, não é brincadeira, os tempos estão ficando cada dia mais difíceis, realmente está acontecendo, este é o princípio daquilo que há de acontecer, ou seja, o grande dia do Senhor. Isso que eu vejo nesse texto. Alerta, faça a sua... Amém, pastor Silvani. Eu penso igualzinho, Senhor. Penso da mesma forma. Pastor Benê, fazendo um paralelo de Joel para Filipenses 2, pode continuar em Joel, só vou fazer um paralelo para o senhor poder raciocinar em cima disso e trabalhar. Fazendo um paralelo de Joel para Filipenses 2, diz assim, tende em vós, Filipenses 2,5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança a homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, e tornando-se obediente até a morte de cruz. O pastor Sivanil falou da humildade. Você tem visto isso faltar no meio da igreja nos dias de hoje, pastor Benê? O senhor tem percebido, nós que somos de uma geração mais antiga, o senhor não é tão velho quanto a minha, não estou falando isso, mas eu estou dizendo porque você e o pastor Sivanil me acompanham já há 33 anos, cada um de vocês eram jovens, mas então vocês pegaram aí uma geração bem antiga, né? De 33 anos atrás, é uma geração já que vocês viram coisas diferentes acontecer. Você percebe que nós estamos um pouco
um pouco fora de sintonia com aquilo que poderíamos viver hoje, um dia de hoje, subir ao monte, descer do monte, buscar, orar, chorar, clamar, né? Se esgoelar, aquela coisa toda. Como é que está sendo isso? Como é que o senhor está vendo isso? O senhor falou na pregação de domingo a dificuldade hoje que a igreja tem de um chamado de oração, de subir aos montes, de se humilhar, né? De ser humilde diante de Deus, no sentido de dependência de Deus, né? Hoje nós não vemos uma igreja assim. Quando o senhor leu aqui em Filipenses, nós podemos ver o modelo de Deus em Jesus Cristo, né? Eu acredito que falta isso na igreja, o modelo de Deus em Jesus Cristo e o modelo em nós, que é Jesus Cristo. O senhor colocou aqui, e deixou bem claro, quando leu aqui, que Jesus, ele vivia realmente o modelo de Deus. Ele era humilde, obediente, servo, né? E morreu para si mesmo, né? É o que falta, né? Na igreja de hoje. É a humildade, é a simplicidade, é morrer para si mesmo, né? Deixar de ser orgulhoso, né? Porque quando a gente não obedece, a gente é orgulhoso, né? Quando a gente não está debaixo de uma liderança, a gente acaba sendo orgulhoso, a gente não obedece, né? Assim, o chamado da igreja, o chamado do líder, né? Quando a gente não se sujeita, a gente acaba sendo orgulhoso. Então a gente vê uma igreja, o senhor falou de igreja antiga. Meu Deus do céu! Não é que a gente tem que viver lá no passado, mas que diferença nós vivíamos a igreja lá. Nós estávamos falando do louvor antes de entrar aqui com vocês, irmãos. Nós estávamos falando de uns louvores antigos. Era a Bíblia cantada. Não estou contra os louvores de hoje, não é isso. Mas era a palavra de Deus cantada. Então, parece que hoje, o pastor Rui muitas vezes ele fala isso, o apóstolo fala isso nas pregações, parece que hoje é mais para ganhar participantes, né, do YouTube, pessoas que vão acompanhar a pessoa no YouTube. Então, a gente vê que a igreja hoje não tem mais essa humildade, essa aproximação de Deus, essa fome, essa sede de Deus. Aí o gafanhoto vem arrasando tudo, vem arrebentando com tudo mesmo. Tem um momento aqui dessa palavra, Davison, que me chama muita atenção, né? Porque isso depende de nós. Porque eu vejo, como os meus irmãos falaram até agora, eu vejo que nós somos a igreja desse momento, nós somos o sacerdote desses momentos, nós somos aqueles que rasgam as roupas nesse momento, aqueles que trabalham com unção, né? Eu vou contar uma coisa que eu fiz ontem, não cheguei ainda nem à metade, mas eu estou tentando ligar para cada membro, sabe? Pegar o telefone assim, olha, fulano, como é que você está? Ou deixar uma mensagem, conversar com cada um, cada pessoa, aquela preocupação de pastor, aquela preocupação de pai, né? Nós somos o sacerdote desses últimos dias. Nós somos aqueles que vai pulverizar essa lavoura que está sendo destruída por gafanhotos. Agora, nós chegamos aqui, olha só, como geme o gado, o verso de número 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquieto, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. A ti, Senhor, clamo. A ti, Senhor, clamo. Tem alguém clamando. Tem alguém aqui que está clamando. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu o pasto do deserto e a chama abrasou todas
as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou o pasto e o deserto. É comum, olha bem, povo de Deus que está me ouvindo, povo querido, é comum num momento como esse a igreja clamar, a igreja se reunir. Peraí, vamos bater latinha, vamos ligar um para o outro, vamos unir em oração. Gente, não vamos despertar, não é hora de despertar. Nós estamos em casa, mas nós estamos cultuando, nós estamos em casa, mas nós estamos reunidos, nós estamos em casa, mas nós estamos ligados um ao outro. Não é hora, sabe? Não é hora da igreja abaixar a cabeça. O mundo jaz do maligno, mas a igreja não. A igreja, ela vive num território do Deus Todo-Poderoso, cercado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, a pergunta que eu faço, pastor Dácio, tem alguém clamando aqui? E quem é que clama? Quando o profeta está falando sobre tudo aquilo, dos gafanhotos, da seca, dos pastos, do gado, da videira, tudo isso, nós vemos um olhar físico. Estou olhando toda uma destruição ao meu redor. Mas eu não estou olhando isso. O meu olhar não pode ficar fixado a essa destruição. O meu olhar tem que ser fixado no Senhor Todo-Poderoso. O profeta está dizendo, não olhem para a destruição, olhem para o Deus Todo-Poderoso. Olhem para aquele que nos vai resgatar. Olhem para aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, aquele que é dono de todas as coisas. Eu não posso ficar olhando para o meu redor e vendo a desgraça, a tragédia, o luto, a doença. Eu tenho que ficar olhando para o meu Deus. Quem tem que fazer isso? Somos nós. Somos nós que temos a palavra de Deus na nossa mão. Somos nós que conhecemos a verdade. Se é que conhecemos a verdade. O pastor Silvani citou muito bem no texto lá, de que o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Somos nós que temos esse conhecimento. Aqueles que estão padecendo não conhecem. Aqueles que estão desolados não clamam, porque eles não sabem para onde olham. Eles olham só para a tragédia ao seu redor. Nós somos os que precisamos levar as pessoas a olhar para Deus e clamar a Deus. A pergunta é, a igreja está fazendo isso? O pastor está fazendo. Tudo bem, o pastor está fazendo. Mas você, membro da igreja, você, ovelha, você que tem contato talvez com outra pessoa, você está também clamando, também está rogando. Então o senhor está falando que a igreja tem obrigação de clamar? É isso? É a única. Ela é o exército do Senhor. Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que Jesus Cristo chamou, derramou seu Espírito Santo e falou, ide por todo mundo. Então somos o senhor nós. está falando que a igreja não pode jogar isso nas costas do velhinho de cabelo branco aqui e dos carequinhas que estão aqui nessa live? A igreja somos nós quatro. A igreja são aqueles que estão assistindo. A igreja somos aqueles que estão unidos pelo Espírito Santo. É o Senhor, sou eu, esses dois carequinhas aí, e é todo mundo que está aqui junto. Eu clamo, eu peço, juntos vamos clamar, juntos vamos rogar. A solução para este mundo está em nós, está na nossa mão. A mensagem que esse mundo precisa, nós temos aqui dentro. O derramar do Espírito Santo não foi dado para o mundo, foi dado para nós. Pastor Benê, tocai a trombeta em Sião, dai voz de arrebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Aí, joguei nas tuas mãos, pastor Benê. A gente vê aqui que, mesmo que Joel teve essa visão, essa profecia, na verdade, tudo aquilo que aconteceu foi para que
o povo de Deus despertasse, para que o povo de Deus se levantasse e tocasse a buzina, né? E viesse a alertar o povo, né? O sacerdote, aqueles que estavam à frente, para que o povo realmente se despertasse daquela destruição que estava havendo e, como foi falado, clamasse a Deus, pudesse se achegar a Deus, pudesse se aproximar de Deus. Porque eu creio que o pastor vai falar, se não for hoje, vai falar um dia, mas viria a promessa. Apesar da destruição, viria a promessa. Joel falou da promessa, que viria sobre o povo e, consequentemente, sobre a igreja, que o pastor Silvanil falou de Atos. Mas eu vejo que tudo que Deus permitiu aqui, que o povo sofresse, foi para despertamento. E a buzina é despertar-se. Levar o povo a abrir o olho, a saber, como o pastor Davidson disse, que tem autoridade e que tem o poder de Deus sobre ela para orar, para interceder, para buscar a Deus, nem que fosse para povoar os céus, né? Para trazer vidas para a igreja. Uma pergunta que eu faço para o senhor, pastor Bené. O senhor crê que tudo que está acontecendo nesse mundo é um anúncio que o Senhor Jesus está aí? Está Sim, chegando? creio. É por isso que a igreja ela tem que se levantar, porque eu creio que ainda vai vir um avivamento sobre a igreja. Porque ainda Deus estende e tem a sua misericórdia sobre esse mundo ainda. Muitos, né? Muitos vão se achegar a Deus por causa dessa situação e a igreja se levantando. Eu creio que Jesus virá, eu creio que Jesus está vindo, eu creio que a profecia de Joel está se cumprindo de um avivamento que já veio, bastante avivamento, a gente sabe que vieram bastante avivamentos, mas eu creio que antes de Jesus vir, a igreja ainda vai se levantar com poder para principalmente povoar mais os céus. Eu creio nisso. Pastor Silvanil, nós já estamos chegando no final aqui do nosso programa de hoje, mas diz aqui, né, a mesma pergunta eu vou fazer para o senhor. Tocai a trombeta em Sião, despertai-vos de arrebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade, de densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim difunde um povo grande e poderoso, o qual, desde os tempos antigos, nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos diante. O senhor vê que isso aqui pode ser um vírus? Pode ser um outro tipo de vírus que vem depois? Não chegou ainda esse momento? Pode chegar ainda? Você está se referindo ao grande dia do Senhor? Esse grande dia de escuridão. Esse grande dia de negridão, esse grande dia de pavor. Como eu disse anteriormente, se parece que o que está acontecendo hoje é tão terrível, tão ruim, tão horrível como é realmente esse vírus, ou essas dificuldades, como esse gafanhoto tem atingido, e a própria palavra de Joel fala que ele é, como realmente é, horrível. Se parece que isso é tão ruim, tão difícil, como não será o grande e terrível dia do Senhor? Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 24, em diante, ali o Senhor Jesus ele começa a dar mais ou menos um parecer de como será o fim. É meio redundante essa frase, mas é isso mesmo que quer dizer. O princípio do fim. Quando começa a caminhar para o final. Ele diz que haveria guerras, rumores de guerras,
pestes, haveria povo contra povo, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. E nós temos, será que alguma coisa semelhante com o que acontece atualmente? Será que tem alguma coisa parecida com o que está acontecendo? Você consegue ligar um programa de TV jornalístico e ver só coisas boas sendo noticiadas? O que é que esse mundo está nos mostrando? E de tudo isso que o Senhor Jesus fala ali em Mateus 24, ele descreve todas essas situações, terremotos, maremotos, tsunamis, aviões que caem, países que são destruídos por guerras que estão aí infindáveis. Mas quando nós olhamos para tudo isso, o Senhor fala assim, isso só ainda não é. Esse vírus que nós estamos presenciando não é o final. Ainda tem coisas a acontecerem. Pessoas ainda estão preocupadas com as suas posses, estão preocupadas com a sua conta bancária, estão preocupadas com o seu trabalho, com o seu carro do ano, ainda estão preocupadas com o que veste, ou com o que come ou deixa de comer. Pessoas ainda estão preocupadas com o que vai calçar, se é um tênis de marca, se não é um tênis de marca. Pessoas estão preocupadas com coisas supérfluas e não estão realmente se preocupando com o que pode ainda vir futuramente. E, infelizmente, tenho algo a dizer. Se Deus quiser, vai piorar. Olha bem, isso aqui é o que os dois pastores fizeram agora, já vou dar a vez para o Davidson, isso se chama tocar a trombeta. Eles estão tocando uma trombeta, estão dizendo, alerta, igreja, levanta, igreja, fica atento, porque a qualquer momento o Senhor chega, a qualquer momento o Senhor chama a igreja. E não vai falar assim, olha, eu não tive oportunidade para me reconciliar com Deus. Eu não tive oportunidade para mim, sabe? Não, a pandemia não deixou eu ir à igreja. A igreja está entrando dentro da sua casa. Olha aqui. A igreja entrando dentro da sua casa, trazendo palavras dentro da sua casa, só não está ouvindo quem não quer. Eu tenho certeza que muitos que dizimam até na igreja, que manda até mesmo o seu dízimo, provavelmente não está conosco aqui, não está sintonizado com a gente, mas está sintonizado com a novela da Globo. O nome disso aqui é trocar a trombeta em Sião. Porque existe alguma coisa de bom ali? Está trazendo alguma coisa de bom para dentro da sua casa, para dentro da sua vida? Então, pastor Davidson, tocar a trombeta, estou jogando aí para o senhor também ter uma palavra em cima disso, nós vamos terminar. Hoje em dia tem muita gente dizendo, a igreja está sofrendo, a igreja está vazia, estou longe da igreja. Eu gostaria de ouvir testemunho daquela igreja que está lá escondida na China. Eu gostaria de ouvir daquela igreja que está escondida lá na Coreia do Norte. Aquela igreja está sendo perseguida, aquela igreja está sofrendo os últimos tempos, mas aquela igreja está firme, aquela igreja está solidificada na palavra de Deus, na fé do Senhor. A igreja atual, a atual igreja, aquela igreja das aparências, do grande templo, dos bons bancos, os bancos estofados, daquele que vem com a Bíblia, e aliás já deixou de vir com a Bíblia, vem com seu celular, com seu tablet. Aquela igreja, hoje, ela está sendo provada, e talvez até diria eu, purificada, como se chama aquela? Peneirada. E aqueles verdadeiros servos de Deus, filhos de Deus, que mantêm a sua fé firme, sólida, eles não se afastam do outro irmão, eles não se afastam do convívio da igreja. E essa igreja é a que tem que ter o clamor, tem que tocar a trombeta.
Eu pergunto para você que está assistindo, você faz parte dessa igreja? Toque a trombeta. Toque a trombeta. Pastor Silvani está falando muito claramente. É o início das dores. É o início das dores. Vamos perguntar para a igreja que está na China, escondida, aquela que está na Coreia do Norte, aquela que está em Cuba. Aquela lá tem sofrido verdadeiramente. Mas eles são firmes. São muito firmes. Eu vou ficar muito feliz, pastores, quando eu estiver fazendo uma live dessa e eu puder ver as pessoas que estão com a gente colocar assim, aqui em casa agora, no culto aqui em casa, estamos em 5 pessoas. Aqui em casa estamos com 6, aqui estamos com 3, aqui nós estamos com 4. Aí eu chegar e falar assim, hoje eu estou com a igreja toda assistindo o culto da igreja. O povo não está mais disperso, o povo não está mais distante, o povo está cultuando na casa do Senhor. Amanhã, com toda certeza, como o pastor Benê disse, e eu creio nisso também, as eiras se encherão de trigos, os lagares se encherão de vinho. Vai ainda acontecer um grande avivamento. E eu acredito que no meio desse grande avivamento, no meio de um grande avivamento na casa do Senhor, aonde vai restar poucos para esse avivamento, poucos verão esse avivamento. E vai ser no meio desse grande avivamento que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mas muitos não vão ver, muitos não vão conseguir, não vão resistir a esse tempo de avivamento. Foi muito feliz, pastor Davidson, quando mencionou a igreja da China. Uma igreja que está sendo muito perseguida. A igreja está sendo queimada, gente. Aquele povo está cultuando, sabe como? Cultuando escondido, com folhas, com pedaços de Bíblia nas mãos, pedaço. Eles já não têm mais a Bíblia toda. Poucos ficaram com a Bíblia, porque eles chegam e queimam a Bíblia. Então, eu estou chamando a atenção. Estatística, pastor. Ah. Segundo a estatística, é a igreja Sim, que mais falar. Cresce hoje, é a igreja da... Segundo a estatística, é a igreja que mais cresce, estatística, é a igreja que mais cresce, é a igreja da China. E por que isso acontece, pastor Benê? Porque... Por causa que... Pode falar. Temor. Temor, filho. Temor. Então, meus pastores, eu queria terminar lendo mais um trecho dessa palavra, que é o 2:12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivos, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende Amém. do mal. Amém? Pastor Silvanil, foi uma alegria enorme, homem de Deus, ter o Senhor aqui conosco. Muito obrigado. Fala aí, fala o que o Senhor quiser para os membros do Senhor. A alegria foi toda minha. Falar de Deus é realmente algo que nos traz muita satisfação. Mas, terminando esse período, quero rapidamente só fazer menção a um trecho bíblico que está no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 4. Ele descreve como estava sendo ali a geração de Eli. É mais ou menos o que acontece hoje em dia.
a geração de Eli, os filhos de Eli já não eram os sacerdotes que trocavam a trombeta, já não eram mais os sacerdotes que falavam da palavra do Senhor. E o povo se acostumou a isso. O povo já não ia mais para o templo, já não ia mais a Siló, o povo já não estava mais buscando a Deus, já nem se sabia onde estava a arca. Havendo uma guerra contra os filisteus, o povo começou a perder. Aí foram se lembrar de Deus e falaram: trazei a arca. O que eu quero dizer com isso? Deus estava sendo usado apenas como um amuleto, só quando havia uma necessidade. Quando eles viram que estavam perdendo, aí pensaram em trazer a arca, ou trazer a presença de Deus. Só depois que estavam realmente perdendo a guerra. Nós fazendo de Deus esse amuleto. Estamos querendo usar a Deus, ele fosse aquele que só vem quando há a nossa necessidade. Não estamos em busca de, realmente, como diz a palavra, rasgai o vosso coração, não a vossa veste. Rasgai, buscai ao Senhor. Não usa Deus como um amuleto, não usa Deus como alguém que só vem quando eu preciso, quando a minha dificuldade aumenta. Eu tenho que estar constantemente com esse Deus. Eu estar constantemente próximo a Ele. E um exemplo muito legal que o Espírito Santo colocou na minha mente é assim: se você tem um carro, você tem que fazer essa manutenção periódica no seu carro. Você tem que ir lá, a cada pouco, consertar isso, consertar um barulho, é uma peça que começou a se danificar, você vai e já faz a manutenção. Se deixar acumular, vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer essa manutenção. A nossa vida não é diferente. Nós temos que fazer a nossa manutenção diária, buscar a Deus diariamente, todos os dias, todas as manhãs. Nós somos como uma bateria que precisa ser recarregada constantemente. Não é só quando a carga já foi para o beleléu, quando a carga acabou, aí que eu vou pensar em me recarregar. Aí pode não ser mais tempo para isso, pode não dar mais tempo. Eu posso me prejudicar muito. O meu carro pode se danificar tanto que nenhum mecânico vai dar mais jeito. Então não deixe para depois. Não seja uma geração de Eli. Busque a Deus todos os dias, todas as manhãs, as suas orações. Levante primeiramente, pense no Senhor e fala: Senhor, mais um dia e eu preciso da tua presença na minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, que realmente a graça do Senhor esteja sobre ti, que a sua mente seja renovada com essas palavras que o Espírito Santo colocou aqui nesse pequeno estudo que nós tivemos. Foi um prazer estar com todos vocês. Um beijo no coração. Amém. Pastor Benê, meu querido, foi uma alegria estar com o senhor aqui também. Pode falar aí para o seu povo, Benê. Amém, apóstolo. Também foi prazeroso, foi uma alegria estar com os pastores, com todos os membros, aqueles que estão ligados conosco. Ontem, o apóstolo, nós estávamos numa reunião, e ele perguntou se eu estava bem, né, porque conhece os filhos que tem. Eu falei: não, pastor, eu estou bem. E, na verdade, eu estou refletindo a minha vida. Tem hora que você fica quieto, pensando um pouco como é que você está diante de Deus, fazendo uma reflexão, né? Pensando um pouco na sua vida, pensando um pouco como que você está diante de Deus. Diante de toda essa situação, eu acho que a igreja hoje ela precisa rever, precisa olhar para si, cada um de nós precisamos olhar para nós mesmos, né? Como nós estamos, o que nós estamos fazendo, como nós estamos caminhando, quais têm sido as nossas, vamos dizer assim, os nossos caminhos, a nossa caminhada, como tem sido, as nossas atitudes. Então, assim, eu até falei para ele: não, pastor, eu estou bem. É que eu estou mais assim, sabe, dentro de mim, querendo cuidar um pouco mais do meu coração, para agradar mais a Deus, né? Então, a gente precisa, de vez em quando, dar aquela quietada, né? Mas espero que você seja entendido, né?
você irmão, você irmã, aquilo que Deus falou aos nossos corações nessa noite. Eu creio que Deus ama nós, ama cada um de nós, ama a sua igreja, ama você, tem o seu amor, é como diz aqui, o apóstolo leu aqui no versículo 13, né, que o vosso Deus, porque ele é o Deus misericordioso, compassivo, tardo em irar-se, grande em benevolência e se arrepende do mal. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, Deus abençoe os pastores. Pastor Davidson, muito bom, graças a Deus. Mais um programa, né, Davidson? Mais um banquete, pastor. Mais um banquete, né? O caminho é o arrependimento. O Senhor falou, o último versículo aí, no capítulo 2, o caminho é arrependimento. Tiago fala que nós temos que achegar a Deus. Achegar a Deus. Eu quero ser amigo de Deus e eu quero que ele seja meu amigo. O pastor Silvani falou assim, de manhã, a primeira coisa, quero ouvir a voz do meu amigo, do meu Senhor, do meu Salvador, Deus. Eu quero que ele também me ouça. O pastor Beni falou assim, estou fazendo uma reflexão. Na realidade, ele está dizendo, estou querendo ficar mais perto do Senhor. Está sendo um banquete. Curve a sua cabeça aí, gente. Curve a sua cabeça em casa também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesse momento, ao encerrarmos o nosso culto dessa noite, entregar a nossa vida a Ti mais uma vez. Dizer, Senhor Deus, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos de nossas falhas, dos nossos erros, nos arrependemos, Senhor Jesus querido, de até mesmo das pequeníssimas coisas, daquilo que achávamos que não haveria necessidade de nos arrepender. Mas hoje nós nos arrependemos, porque sabemos que os dias são maus e precisamos estar com o Senhor, precisamos estar firmados no Senhor. Segura nas nossas mãos, meu Pai, nos sustenta, por favor, meu Deus Todo-Poderoso. Guarda-nos, ó Pai Celestial. Coloca, Senhor Deus, o seu sangue nos umbrais da nossa casa, para que nenhum espírito de morte adentre em nossa casa. Proteja os nossos familiares, proteja os nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, Senhor Deus, os nossos pais. Cubra nossa família com o teu santo óleo poderoso. Cuida de nós, meu Pai Celestial. Cuida de nossas vidas. E dá-nos, ó Deus querido, uma noite de descanso, sonhos em Ti, e que possamos acordar, Senhor Deus amado, nos sentindo, Senhor Jesus, refeito para mais um dia no Senhor. Nos arrependemos hoje e queremos viver esse arrependimento para todo sempre. Nos arrependemos, não temos remorso, nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Ti, escreva o nosso nome no livro da vida e vamos então manter a nossa caminhada à frente. Em Ti, Jesus. Amém. Amém? Eu queria só dizer uma coisa mais para vocês. Nós permaneceremos, a nossa igreja, fechada. Não é porque o Gilmar Mendes está falando para ficar fechada, não é porque a prefeita da cidade liberou para abrir. Nós vamos manter a igreja fechada até que todos nós, nós pastores, até que o Senhor fale ao nosso coração. Eu queria que você soubesse, igreja, que você é o maior bem que nós temos. Você é o nosso maior patrimônio, a nossa ovelha. Você é o nosso maior patrimônio. E nós não podemos colocar a sua vida em risco, nem a sua vida, nem a vida dos seus familiares. Nós vamos manter a igreja fechada e vamos procurar, de todas as formas, alimentar você com o melhor que a gente puder. A gente vai tentar servir todos os dias um banquete para você, seja via das redes sociais, seja também pelo WhatsApp,
ou seja, aqui, a porta da igreja está aberta. Os meus pastores estão aqui atendendo, aconselhando o tempo todo. Quando Deus colocar paz no nosso coração, quando nós percebemos que você não está sendo colocado em perigo, aí nós vamos abrir a porta da igreja. Até então, nós vamos continuar online, é isso que se chama? Online. Online. Nós vamos permanecer online. Agora acertei, né? Permanecer online e te servindo da melhor forma possível. Conte sempre com a gente. A gente ama vocês. Estamos morrendo de saudade da igreja. Um beijo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.